E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Ai. Oi, eu sou Pão de Mel, você se acostuma. Ah, Pão de Mel, tá atrasado, mano. Essa treta já passou, circulando, circulando. Cara, Ah, se o pessoal for ligar pros atrasos que eu tenho aqui no canal, aí ferrou, viu, bicho? Porque tem vídeo aqui que eu faço react 5 meses depois e ainda vou postar um mês depois. Aí dá certo não. Dá certo não. é justamente isso que eu queria. Eu quero ficar longe de treta, mas eu queria conversar. Às vezes na internet, Ih, meu amigo, se você quer ficar longe de treta, a internet não é um lugar bom pra isso, não. Porque se tem uma coisa que tem muito na internet é treta. Eu mesmo já fiz esse canal aqui imaginando que vai dar uma treta danada e um monte de coisa, porque eu tenho opiniões fortes. surgem brigas feias sobre algum assunto central e normalmente elas se perdem quando a galera vai pro lado pessoal ou viram um circo onde viram um ódio desenfreado, o pessoal se xingando e tal. Mas assim como eu fiz no meu vídeo anterior sobre os jogos terem escolhas ou não, que também surgiu de uma briga, o ponto de conversar sobre opinião em jogos que a gente nem jogou pode ser legal de discutir. Eu não consigo ser o cara que aproveita uma trend ou uma treta porque atrai muito comentário negativo e eu não gosto. Eu acho Eu sou indiferente. Eu sou indiferente. Porque eu vou gerar muito comentário negativo, cara. Eu sei que eu vou. Porque metade do Brasil é esquerdista, sabe? Então eu sei que vai dar merda. Metade do público do Brasil não vai gostar do meu conteúdo. que muitas coisas são de como a gente fala e querer conversar, né? Não só ditar uma coisa. Então, se você for dar sua opinião aí nos comentários, seja respeitoso, por favor. Vamos conversar na moral. Me segue nas Vamos tentar, pessoal. Vamos tentar conversar respeitosamente e discordar também respeitosamente, porque a gente vai discordar pra caralho de um monte de coisa. redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, eu tô produzindo bastante pra lá, é tudo ao mesmo arroba. E na descrição vai ter o link da Very Hard Games, a loja parceira do canal, pra você assinar seu Game Pass, PS Plus, comprar um joguinho específico, um gift card de Nintendo, Steam, enfim, tá aí na descrição. Quando tava rolando essa guerra digital, de toda essa questão aí, eu não tinha visto o vídeo de ninguém. Mas eu sabia que um dos pontos principais que a galera tava discutindo é sobre essa parada da galera falar mal de um jogo, ou até bem, sem ter jogado ele. E eu vendo mais ou menos isso, eu até tuitei na época, pô, pra mim era um senso comum de que o básico é que pra você ter uma opinião sobre algo, você precisa consumir esse algo. Ah, se você quer ter uma opinião sobre algo, você precisa consumir esse algo. Meu amigo, eu vou até ler esse tweet aqui, porque eu tenho certeza que eu já sei o que vai dizer. Achei que fosse um senso comum que precisa jogar pra ter uma opinião sobre o jogo. Que treta besta. Mano, o jogo tá R$ 350. É. Ninguém tá apontando uma arma na sua cabeça pra opinar, não, meu mano. Mas é verdade. É verdade. Tipo, o jogo tava R$ 350. Estão saindo agora por R$ 400. Você vai mesmo dar R$ 400 no jogo pra você saber se ele é bom? Sem falar que. E o tempo do jogo? Você vai mesmo passar mais de 20 horas jogando pra descobrir que o jogo não presta e nem poder mais reembolsar? Você vai mesmo? Porque eu aqui, Mister Darkness, eu analiso muitos jogos antes de me arriscar a jogar qualquer um. Meu tempo pra jogar jogos são muito curtos. No máximo, eu posso jogar acho que umas 4 horas por dia, mais ou menos. Sabe? A média. Às vezes eu posso jogar mais, às vezes menos, mas meu tempo pra jogar é muito curto. Então, antes de eu me arriscar a jogar qualquer jogo, eu vejo análises dele, eu vejo o Metacritic para ver se a ideia do povo lá. Porque o Metacritic, ele dá mais ou menos uma ideia do quão qualidade tem o jogo. Então, se um jogo tem nota 6, eu já sei que ele não agradou todo mundo. Aí eu vou ver outros conteúdos para saber se as partes que me desagradam ou que desagradam os caras que eu assisto jogar, também me desagrada o suficiente para eu não querer jogar, sabe? Porque às vezes pode ser só besteira. Mas cada um, né? Se você. Esse negócio de gente que quer jogar primeiro para formar sua própria opinião é tudo pirateiro. É tudo pirateiro e normalmente desempregado. Sempre. Por quê? Porque eles têm tempo para jogar fora e dinheiro. E dinheiro eles não precisam porque estão pirateando. Então, eles não perdem nada quando eles jogam 30 horas no jogo para descobrir que não gosta do jogo. Eles não perdem nada, sabe? Então, quando o cara diz para você jogar primeiro o jogo para depois você dar sua própria opinião, eu já sei que é um pirateiro.
Eu achei que era simples, mas aparentemente não é tão simples assim pra algumas pessoas. Se eu postasse um vídeo nessa época também, os comentários iam ser muito raivosos, né? Então é um momento, tá tudo pegando fogo, as pessoas vêm acaloradas, né? Então acho que se a gente conversar mais de boa aqui, eu acredito que não vai estar o caos que tava naquela época. Quando eu fui convidado pro podcast da Very Hard, eles falaram que esse ponto seria uma das pautas do episódio, eu fui assistir os devidos vídeos. Eu confesso que eu me arrependi, mas eu entendi o escopo. O foco eram pessoas que xingavam o jogo ou tratavam ele como um lixo, ditando coisas sobre ele antes mesmo dele ter sido lançado ou as pessoas terem jogado, né? E isso acontece muito mesmo. Quando eu vejo alguém falando mal de um jogo, eu pergunto, mas você jogou ele? Não, mas... Ah, tá, entendi. O contrário também, né? Obviamente. Tem aquele meme do The Last of Us é o jogo da minha vida. Espero um dia poder jogar. Tem gente que trata tal jogo como uma obra-prima só por causa que tem 90 a mais no Metacritic, ou tratar como um lixo completo porque tem 70 menos no Metacritic. Se é que é tudo tão subjetivo, né? E é uma média de um número de notas referente a opiniões de pessoas que você nem conhece. Você pode... Ou seja, se é só uma média, é só pra você ter uma ideia do que esperar. Você ainda tem que decidir por si só, baseado nessa média, se você vai querer ou não jogar, ainda juntando com outras opiniões para ter certeza absoluta. Pode odiar um jogo que pegou altas notas e muitos elogios em reviews, ou amar um jogo que todo mundo taca pau e quase ninguém gosta. A questão é que você precisa experienciar aquilo pra saber, né? Eu acho diferente de você ter uma preconcepção sobre uma obra, como ver um trailer ou uma gameplay bruta de outra pessoa jogando. Você tá criando uma opinião com base no que foi mostrado, não sobre a obra completa, né? Aquilo pode mudar ou ser diferente do que você interpretou ali, né? Se você conhece os seus gostos, um trailer ou uma gameplay bruta é o suficiente pra você saber se aquele jogo é pra você ou não. Se te... Só uma gameplay não é o suficiente pra mim, não. Eu tenho que olhar muita coisa pra ter certeza. Eu não sou tão superficial assim não, meu camarada. interessa ou não, mas não a qualidade do jogo no geral. Eu acho que te frustraria, né? Ver alguém falando mal de um jogo que tu gosta e aquela pessoa nem encostou nele falando coisas sem base. Eu mesmo, eu odeio jogos RTS, jogos táticos, jogos de estratégia. Se eu vejo a gameplay do Frostpunk 2, por exemplo, eu fico igual aquele meme do Drake, tá ligado? Eu não fico falando que Frostpunk é uma merda, que todo jogo desse gênero é uma merda, eu não joguei, só não é pra mim, sabe? Agora, pô, joga um Walking Simulator com cenários lindíssimos na minha cara pra ver se eu não vou ficar maravilhado. Aí seria o outro meme do Drake, né? O Expedition 33, por exemplo, que lançou há meses atrás, antes do jogo ter lançado, eu juntei todas as informações que eu tinha sobre o game, tinha liberado trilhas sonoras, muitas gameplays de cenários, combate, uma base sobre a história, background de personagens, e o jogo é bom, com isso que eu recebi? Cara, só jogando pra ter uma ideia, vai que na hora do vamos ver é problemático. Mas do que foi mostrado, tudo me deu muita vontade de jogar. Da mesma forma que pessoas que viram a gameplay de turno dele não se interessaram, desanimaram. É a preconcepção da obra, né, como eu falei. O Sword of Midnight também, tudo que foi mostrado eu adorei. Joguei e o jogo realmente era aquilo que eu esperava, mas o final tem muitos problemas. E isso pesou na minha opinião sobre o jogo, uma opinião que eu só tive jogando, olha só. Mas voltando pra questão da recepção alheia e a sua opinião, acho que um exemplo de jogo que tomou muito hate e notas baixas que eu gostei foi Forspoken. Inclusive, comenta aí um jogo que tem uma péssima recepção e você... Esse é um jogo aí que eu não jogaria de jeito nenhum, a menos que me pagassem, porque eu jogo jogos patrocinados, né? O pessoal costuma pagar pra eu jogar jogo que eu odeio. Mas Forspoken, meu amigo, se você não acha essa personagem aí a personagem mais irritante que você viu na sua vida, se você não acha isso, talvez você seja uma pessoa parecida. Você gosta. Forspoken tem muita coisa ruim, que é verdade, péssima história, mundo vazio, variedade de inimigos baixíssima, as trilhas são fracas, tudo isso. Mas a gameplay dele é muito legal. Viu que me... Sim, a gameplay parece ser ótima, mas só isso não é o suficiente pra me convencer de jogar um jogo, não, cara. Pra mim, a obra é um todo, sabe? A soma das partes é o que me interessa, não só as melhores partes. entreteu pra platinar o jogo na época, pareceu que foi o único foco no desenvolvimento. E pô, depois que ele entrou na Plus, eu recebi muitas mensagens da galera que finalmente foi jogar e curtiu também o gameplay. Mesma coisa com o Esquadrão Suicida, outro jogo hateado, por motivos que são válidos também, como ser live service, poderia ter sido um single player linear, como o Guardiões da Galáxia, por exemplo. Mas ele é divertidinho. Também recebi muitos comentários da minha review falando que o pessoal gostou do jogo depois que jogaram. Depois das pessoas terem jogado e experienciado esses jogos, aí que elas tiveram uma base pra dizer o que elas acharam. Eu cheguei a usar esse exemplo pra alguém, e aí a pessoa falou, ah, mas eu joguei Forspoken, ou joguei Esquadrão Suicida e odiei. E aí? É justamente esse o ponto, pelo menos você teve a experiência, tá tudo bem você não gostar, mas pelo menos aquilo realmente surgiu da sua opinião, da sua experiência, não ficou que nem um papagaio repetindo review alheia. E isso é bem perigoso também, né? A influência que as reviews têm nas pessoas, elas meio que direcionam o que aquelas pessoas tendem a pensar sobre aquele game, e sair falando pela internet como se fosse uma verdade absoluta, né? Porque se, por exemplo, um canal fala muito bem de Red Dead Redemption 2 no lançamento, onde poucas pessoas têm informação sobre o que ele é, e aí aparece outro criador de conteúdo completamente diferente, com outra abordagem, falando muito
muito mal do jogo. Qual que é a verdade, né? Qual que é o veredito? Tanto que, né, é uma questão de opinião, uma questão de gosto, então não existe verdade e fato. Mas as pessoas tratam como se fosse. Quando eu fiz aquele tweet, uma ou duas pessoas falaram, tipo, tá, mas se eu não posso opinar sem jogar, review serve pra quê? Aí eu fiquei, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Mas tem a ver. Você não vai fazer igual o cara da Voxel, né? Que ele mesmo dizia que a pessoa era obrigada a jogar pra poder ter sua própria opinião. Porque aí review não serve de nada. Se eu sempre tiver que jogar um jogo pra dar minha opinião, pra que eu vou querer ver qualquer review? Não vai servir de nada. Você não vai me dar uma de Voxel, vai? O pessoal fala como se review existisse pra gente tratar aquilo como verdade absoluta e sair Não. Review serve pra nos dar uma ideia do que esperar. Ah, meu Deus do céu. Pra você é tudo 880, cara? replicando na internet. Você não faz isso não, né? Review serve pra você ter uma base sobre a história, gameplay e outros aspectos daquele game, pra você Ah, ufa! Pensei que pra ele era tudo 880. Ufa! Pensei que você ia ser um voxel. Você só pode dar sua opinião se você jogar. Ah, é? Então quer dizer que a sua opinião aí os reviews que você faz não serve de nada? Não, não. Você tem que dar sua opinião depois que você vê a minha. É te foder, doido. saber se aquilo que foi dito te interessa o suficiente pra você jogar, comprar, testar, enfim. É pra isso. Não pra opinar, isso nem faz sentido, sabe? Porque se você tá replicando uma coisa que você ouviu e leu, aquilo não é sua opinião, é chupinhado de outra pessoa. Mas e se eu ver várias opiniões? Eu não posso formar a minha, não? Porque se eu acho um jogo tão ruim que eu não quero que as outras pessoas joguem, eu não posso dizer isso a elas? Da onde é que você tirou essa ideia, cara? Você tá matando a sua própria personalidade, na real. Não seja influenciável nesse nível. Eu vejo muito na internet que tem pessoas que têm um orgulho muito alto, né? Que elas não gostam de reconhecer que o que a gente consome influencia a gente. Não tem Sim, tudo que a gente é a soma de tudo que a gente consome. E isso não é só comida. como, né? Aquilo que a gente tá consumindo. Se você consome conteúdo muito negativo, você vai ser uma pessoa mais negativa. Muito positiva vice-versa. Você nunca vai criticar algo que deve ser criticado. Por isso que eu gosto do meio termo, ou você acompanhar pessoas de pensamentos diferentes. Tanto do seu, quanto entre elas, enfim. Normalmente o pessoal acompanha reviews de pessoas que têm opiniões semelhantes pra saber se gostaria daquele jogo, né? Isso! Exatamente. E se aquele cara não recomenda, ele pula fora. Eu até entendo, mas pessoas são tão diferentes umas das outras. Pessoas já começaram a jogar Final Fantasy XV por minha causa e não gostaram. Death Stranding, muitas já jogaram por minha causa também e algumas gostaram, outras não. Persona 3 também. Eu gosto de ser aquele amigo que gosta. Persona 3, eu amo esse jogo, cara. Assista o meu detonado, pessoal. Assista o meu detonado. Eu fiz o melhor detonado de Persona 3 do Brasil. Eu tentei assistir os outros e os caras não jogam tão bem quanto eu, não. Vocês podem olhar aí que os outros brasileiros que fizeram detonado de Persona 3 não fizeram um detonado bom igual o meu. Porra, teve um que tirou a porra da trilha sonora, cara. Quem diabo joga Persona sem trilha sonora? Gosta muito de um jogo e te recomenda ele, mas isso não é uma garantia de que você vai gostar dele, porque você não sou eu. Eu particularmente não leio nem vejo review. Com uma sinopse e um trecho de gameplay pra eu saber mais ou menos o gênero do jogo já é o suficiente pra eu saber se aquilo me atrai ou não. Às vezes nem sinopse. Você deve ser aquelas pessoas que recebem todos os jogos de graça, né? Ha! Às vezes alguém fala de um jogo X, eu pesquiso no YouTube, vejo 5 segundos de gameplay mostrando o visual assim, a perspectiva e tudo mais. Já falei, mano, tô indo. Não sei a sinopse, não sei do que se trata, e eu gosto assim, de ir no cru. Quando tem em algum serviço ou algum amigo meu já tem, né? Obviamente, eu não vou ficar comprando coisas na cegueira. Vamos chegar lá ainda. Mas esse sou eu, tem gente que gosta de ver review e tá tudo certo, já é um Sei não. Sei não. Pra mim isso é papo de pirateiro. Sei não. pouco melhor do que uma pessoa que decide se vai jogar um jogo ou não por causa da notinha dele. Mas eu tô me perdendo um pouquinho no ponto, né? A questão principal é sobre isso de você falar bem ou mal de um jogo sem experienciar ele. Eu não vou ser hipócrita porque todo mundo já foi preconceituoso com o jogo só vendo alguns trechos de gameplay dele. Eu mesmo já critiquei o jogo do Gollum e nunca joguei. Ele parece ser muito ruim, pelo que eu vi. Mas eu não tenho como dar o veredito sem jogar. Como não, cara? Porra, se você olhar um monte de gameplay, todo mundo reclamando, e você dizendo exatamente qual é o tipo de erro que o jogo tem, se você não conseguir formar uma opinião com isso, meu amigo, eu sinto muito, cara. Mas você é o problema. Ou não. E por que eu vou jogar algo que não me interessa, não me atrai, só pra eu poder falar na internet que ele é ruim? O que eu ganho com isso? Eu ganho gente que também não joga o jogo e não dê dinheiro pra essa porcaria.
sabe? Tem gente que usa o Mineirinho como argumento, né? Mas, mano, ninguém vai ler review pra saber se compra ou não Mineirinho, mano. É um jogo meme, é um jogo cagado propositalmente. É um jogo que Vai lá dizer isso pro desenvolvedor. Porque o desenvolvedor fez isso pensando no jogo ser bom. O jogo saiu uma bosta, sim, mas o desenvolvedor, ele queria tanto que o jogo fosse bom, que todo mundo que tava dizendo que o jogo era ruim, lá no fórum da Steam, ele saiu banindo todo mundo. busca ser decente. Esse negócio de ficar buscando exemplo extremista pra conversas normais não funciona, mano. Uma questão importante que colocaram na conversa é a questão do preço, né? Obviamente. Jogos estão muito caros e a review é importante pra gente ter uma ideia se a gente compra ou não, concordo? Não tô falando que reviews são inúteis, só tô dizendo que as pessoas usam da forma errada. Eu preciso pagar R$350 pra opinar sobre um jogo agora? Tu não precisa comprar não, mano, tá doido? Se o bagulho que tu viu não te interessou, não compra. Oxi. Mas também tu não tem base pra opinar sobre ele. Por que não? Mas, rapaz, se eu ver toda a história de um jogo no YouTube, eu não posso opinar sobre a história do jogo? E aí? Talvez eu não possa opinar sobre o gameplay, porque realmente eu não joguei. Mas eu não posso falar sobre a história? Sobre os gráficos que eu tô vendo? Sobre a trilha sonora? E aí? Simples. Acho que essa é a parada que tá consumindo cada vez mais a internet, né? Em todos os nichos, não só de videogame. Você não precisa opinar sobre tudo nas redes sociais, principalmente o Twitter. Fizeram as pessoas pensarem que tem a necessidade de opinar sobre tudo, até sobre aquilo que elas não sabem. Pô, é a época do Oscar mesmo, né? O pessoal tava putaço, xingando o jogo, xingando a atriz, falando que foi comprado porque tal filme ganhou tal prêmio. E a maioria nem tinha visto os filmes. Mas quando eu ainda estou aqui ganhando o prêmio, aí tá tudo certo. Cara, pra todo tipo de mídia, eu recomendo que vocês usem a minha filosofia de vida chamada Glória Pires. Não sou capaz de opinar. Não joguei, posso até dizer o que eu achei do que eu vi, mas eu sempre falo que eu não consigo opinar quando eu não joguei algo. E segue a vida, sabe? Porque eu vou ficar falando uma pá de coisa com base em opinião alheia ou em ter visto 5 minutos de gameplay. Você não consegue conversar sobre trilha, mecânicas, personagens, dificuldade e várias outras coisas sem ter jogado. Sei lá, no máximo se você assistiu um walkthrough inteiro de algum youtuber. E ainda assim você não teve a experiência em si, né? Mas você poderia falar da história, você poderia falar dos diálogos. Enfim, tem gente que Ah, então você nota que eu posso falar de boa parte do jogo, não nota? Bom saber. considera zerar pelo YouTube como uma zerada. Pelo menos você tem um pouco mais de base de um cara que viu uma nota ou uma review, né? Muitas vezes me perguntam por que aqui no Reboot ou no meu canal pessoal eu não comento sobre os jogos da Nintendo. Se eu não gosto da Nintendo ou eu prefiro os jogos das outras plataformas. Eu também, Mr. Darkness, eu evito falar da Nintendo porque, por princípios, eu não gosto da empresa. Sinceramente, é uma empresa que ela é muito anti-gamer, anti-consumidor e eu evito, cara. E ela é principalmente anti-streamers. Ela odeia que façam conteúdos dela. Detesta. Ela detesta. Se você tá fazendo conteúdo de jogo dela, meu amigo, pode esperar um martelo que você vai levar em algum momento. Ela detesta. E é muito simples, mano. Eu não sou consumidor da Nintendo, eu nunca tive um console da Nintendo, eu não joguei os jogos, e eu faço o quê? Eu não opino. Uau! Inclusive isso tá pra mudar porque eu tô começando a jogar uns joguinhos da Nintendo. Eu joguei o Mario Odyssey e o Majora's Mask, e futuramente eu vou fazer um vídeo com a minha experiência nesse mundo depois de jogar a maioria das franquias Vai lá. Faça conteúdo dos jogos da Nintendo pra você ver o que ela faz com você. da Nintendo, mas a questão é essa. Agora que eu tô tendo base pra dizer, eu subestimava muito o Mario, por exemplo, eu achava ele muito bobo. E imagina se eu ficasse pela internet, nos vídeos do Reboot mesmo, eu ficasse xingando o Mario, falando que os jogos são muito bobos e sem graça, e não sei porque as pessoas gostam do Mario. Cara, o Mario Odyssey é divertidíssimo, e só me deu mais vontade de jogar o Paper Mario, o Mario 64, o Mario Wonder, etc. Majora's Mask é dito como um dos melhores jogos da história. Eu nunca fiquei repetindo que é um dos melhores jogos da história só de ouvir as pessoas falando. Vai que a minha experiência fosse diferente, sabe? Eu preferi ter ela primeiro. Eu até fiquei com medo disso acontecer, de não ter o mesmo impacto que todo mundo. E eu joguei e foi realmente um baita jogaço, eu amei minha experiência, concordo pra caralho, enfim. Eu tenho certeza que pessoas vão comentar sobre o que eu vou falar agora, o que vai ser um indicativo de que elas nem assistiram um vídeo, então vocês dão um toque aí nessas pessoas. Não pode mais criticar os jogos, então, Pão de Mel? É isso mesmo que você quer dizer? Porque o Sonic... Mano, calma aí, calma. Quando as pessoas ouvem alguém defendendo um ponto X, elas automaticamente acham que ela é contra o ponto Y. Consegue me entender? É lógico que tu pode fazer críticas construtivas, é muito importante, principalmente nessa indústria de videogame onde os caras atolam sem dó, né, Nintendo. Trailers servem pra isso, gameplays brutas soltadas servem pra isso, previews servem pra isso, pra alertar as pessoas de que tais problemas existem e, quem sabe, ser melhorado com um adiamento, ou melhorado numa sequência, ou flopar hard se aquela atitude for muito paia. Só que assim, você só comentar que jogo merda não é uma crítica construtiva. Você
Eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Simplesmente dizer: "Ah, esse jogo é uma merda", eu concordo com ele. Agora, se for um Souls-like, eu digo mesmo, são todos uma merda. Mas todo mundo já sabe que eu odeio esse gênero mesmo, então eu digo mais na zoeira mesmo. Porque eu sei que eles têm qualidade, mas não é pra mim aquelas porcaria. Então eu sempre chamo eles de jogo merda. Xingar o desenvolvedor não é uma crítica construtiva. Ser preconceituoso não é uma crítica construtiva. Fica aí o aviso. Pra comentários de vídeo no YouTube também, mano. Você xingar o cara, você ser ofensivo com o cara e falar que é uma crítica construtiva, não é, né? Não é. De jeito nenhum. Não é de jeito nenhum. Shadows, por exemplo, não foi adiado por causa das ameaças e preconceitos em cima do game, mas pelo feedback válido do estado que o jogo tava. Quando foram mostradas gameplays que tava estranho mesmo, ouviram as críticas válidas e show, adia aí porque senão fudeu. Agora, antes disso, como é que tu faz críticas construtivas num trailer CGI? Aí só tá sendo chato mesmo, né? Voltando pro Esquadrão Suicida também, pô, tô falando que você deveria comprar o jogo pra criticar que ele é um live service? Não, porque isso é um fato, né? É um sistema que você não gosta. Muita gente vai deixar de comprar por isso. E isso é uma crítica e um resultado da empresa olhar e pensar, pô, os caras não querem live service, vendeu nada. Eu sinto que estúdios sentem com crítica construtiva em massa. Empresas sentem no bolso, né? Você não comprando aquela parada Isso, as empresas sentem no bolso. Não importa o quanto você reclame de algo, se eles não sentir no bolso, meu amigo, que você não gosta, não apoia, quando é algo mais técnico, né? Esquadrão Suicida é uma merda? Eu que joguei, não achei. Tem muitos defeitos sim, mas tem muitos pontos positivos também. Eu achei bem divertido. Eu vejo o dedo da Rocksteady nesse jogo, mas se ser live service estragou algo que poderia ser muito melhor. Se você vê uma atitude paia, você não compra. Você é louco. Quando entrar em algum serviço ou ficar tipo R$10, que foi o caso do Esquadrão, aí se tu tiver afim, tu testa e joga. Aí tu joga aí ele ficou, se não me engano, por R$3 na Steam. E eu não comprei. Porque eu não quero jogar um live service. Não quero. Não vou jogar. Meu Deus, que jogo ruim. Pô, que bom que você tirou a sua própria experiência pra achar isso e não dos outros. Tu pode ter deixado de gastar full price num game por causa de opinião alheia. Mas eu sinto isso mais como uma recomendação, um aviso. Mas você não sabe dar uma opinião por causa dos outros. Não é sua opinião, né? Meus amigos criadores me falaram muito mal dos diálogos do Dragon Age Veilguard. Caras que eu sei que não são tendenciosos como alguns vídeos ou matérias na internet. Mas Ah, cara, Veilguard, na minha opinião, tem diálogos horríveis. Diálogos horríveis. Eu vi bastante conteúdo do jogo pra ter certeza absoluta que eu não ia jogar aquela merda. E, sinceramente, os diálogos dele não se comparam com os jogos anteriores. É muita merda. Pra você ter ideia, em jogos anteriores, você poderia fazer um companion ficar com tanta raiva de você que ele tentaria te matar. E nesse jogo, o máximo que dá pra você fazer é ficar de babá. Porque você não pode falar mal dos companions, você não tem como deixar eles bravos, e se eles brigarem entre si, você tem que ir lá e apartar. Você não pode simplesmente ignorar, deixar eles se matar, nem nada. Você é babá. eu não tenho como falar. Dragon Age é uma merda, que os diálogos são uma merda. Vai que eu jogo e gosto, sabe? Então eu prefiro ficar quietinho. Tem aqueles trechos que foram os que, né, estouraram na internet, e realmente o bagulho é ruim de verdade, mas é do que eu vi. Tem muita gente que joga e fala que, tirando aquelas coisas que vazaram na internet, o jogo é legal, mas esse E o que adianta o resto do jogo ser legal? E, na minha opinião, não é. Porque, por exemplo, os puzzles. Os puzzles são aquelas coisas de você resolver. Ah, acenda 3 luzinhas. Aí você vai lá e pronto, acende essa, acende essa, acende essa. Sabe? é a opinião delas. O que eu posso fazer? Jogar. Mas eu não tô afim. Eu até joguei o prólogo depois que chegou na Plus, mas jogo muito grande, não tô com o saco. Dragon Age nunca me interessou também por causa da temática, gameplay e tal. O gameplay do Veilguard me atrai um pouco mais, mas sei lá, a temática não me pega muito, se pau nunca mais vou jogar. E consequentemente eu não vou dar minha opinião sobre fora o prólogo, porque eu não faço a menor ideia de como é o resto, né? E nossa, que problemão. Eu não posso opinar, velho. Eu vou explodir. Parece que as pessoas são assim, né, às vezes. Deixa eu tentar. Bom, eu opino. Se me perguntarem, eu opino. E se aparecer o assunto, eu também opino. Porque eu já tenho opinião formada sobre o jogo. Nem joguei, mas eu tenho uma opinião totalmente formada. Depois de todo o conteúdo que eu vi nele, puro lixo. Dar um exemplo breve de uma opinião, uma crítica construtiva que você pode ter sobre um jogo sem ter jogado. Tá ligado o Mind's Eye, que é o jogo do Leslie Benzies lá, que saiu da Rockstar e Nossa, esse aí. Eu vi uns gameplay dele, cara. Cara, mas os bugs são muito horríveis, cara. Nossa. Sem falar que tem umas coisas irritantes ali que. Não, tá louco.
pra fazer o próprio jogo, enfim. Cara, vendo trailers, esse jogo pra mim tá bizarro. Tá muito estranho, a movimentação do carro tá toda esquisita, parece sabonete. O trailer é só uma pá de coisa jogada sem base, até agora eu não entendi a ideia. A mira também não parece muito precisa, achei estranho, parece protótipo incompleto. Eu vou esperar lançar, ver se com trechos de gameplay eu consigo sentir que foi melhorado, as coisas... Ah, esse vídeo que eu tô fazendo, esse react é mais antigo. Quando eu tô fazendo esse react, o jogo já lançou. E pode ter certeza, é uma bosta. Estranhas que eu vejo agora. Se o jogo não veio quebrado, também é muito importante, porque é um estúdio novo. Isso é uma crítica construtiva e uma opinião pré da obra. O jogo é uma merda? Ele nem lançou na época que eu tô gravando esse vídeo. Quer dizer que vai ser uma merda? Pô, vai que lança e é mega divertido o jogo, né? Nem saiu, mas de tudo que foi mostrado, o jogo não me comprou. Aí o jogo... Pois é. Só com as preview, você já conseguia perceber que o jogo ia ser uma merda. Pois é. Você espalhou que o jogo é uma merda? Não. Mas no final das contas, foi o que a gente já sabia. sai e pega 70 no Metacritic. É uma merda? Sei lá, mano, é só um número. Se o que eu vi me interessou e não tá quebrado, eu jogo. Mas aí surgem reviews falando que a história é ruim, a gameplay é travada. Aí provavelmente eu vou pensar, ok, eu vou esperar um tempinho, esperar uma promoção pra jogar. Olha o poder da review aí. Eu tenho uma ideia, uma base. Não quer dizer que o jogo é uma merda. Mas sei lá, acho que é melhor eu ir na internet e falar mal do jogo com base em tudo que eu li sem ter jogado. Isso foi ironia, tá? Tem gente que não entende ironia no YouTube. Mas então, esse vídeo aqui, ele não tem o propósito de eu mudar o mundo gamer, eu não quero mudar o mundo. As pessoas sempre foram assim, elas vão continuar assim, eu só queria dar minha opinião a respeito. E uma parada que eu comentei uma vez é, as pessoas vão continuar falando mal dos jogos sem jogar, vão continuar passando desinformação, fake news sobre jogos, e essa é a realidade, infelizmente. O problema pra mim é quando esse falar sem jogar, essa desinformação, essa fake news, é passada de um criador de conteúdo ou um site de videogame, que essa pessoa vai ser o propagador dessa mensagem sobre o game. Isso é uma realidade onde a gente já aceitou que vão ter papagaios de reviews na internet, então é preocupante se aquele criador de conteúdo ou jornalista falou sobre o game sem ter jogado, ou passou uma info errada. Pô, cara, a maioria das vezes em que eu falei merda aqui no Reboot foi em casos em que eu não joguei o jogo, foi com base em falar. O Dead Space Remake, por exemplo, eu falei merda. E tipo, beleza, aparece um ou outro nos comentários que vão me corrigir, mas tem pessoas que entram no vídeo e não vê os comentários, e elas podem, tipo, sair pela internet replicando o que eu falei, que é uma desinformação absurda. Já usaram trechos de vídeos meus em discussões do Twitter, pra você ter uma ideia. Então isso acontece. Eu, como criador de conteúdo, tenho essa noção de influência, eu tento ser mais tranquilo, passar uma vibe mais positiva, e quando eu vou criticar uma parada, ser respeitoso, pelo menos, não ficar xingando à toa por isso, porque eu sei que isso molda a comunidade, influencia outras pessoas. Seja mais good vibes, mais paciente, não precisa falar sobre tudo. Eu sei que ver todo mundo falando sobre o mesmo jogo, você quer participar da rodinha e tal, mas sei lá, qual a necessidade? Vão ter outras rodinhas, mano, a internet é uma grande rodinha, onde você pode achar lugar, onde as pessoas vão estar falando sobre o que você quiser, mano. E toma cuidado também com a influência negativa que alguns canais podem ter com você, tá? Não deixe eles moldarem a sua personalidade. Você é você. Você tem a sua personalidade, sua vivência, seus gostos, a sua experiência, visão e opinião é mais importante do que qualquer outra pessoa. Enfim, como eu falei, o Expedition 33 lançou, e aqui tem um vídeo de meses atrás onde eu trouxe uma geral sobre o game, pra você ver se te interessa, se sim, jogar o jogo, porque é pra isso que servem previews e reviews. E também, outra discussão que eu tive na outra semana, se jogos deveriam ter ou não escolhas narrativas. Clica aí se quiser ver também. E obrigado, membros, você que ficou até o final, e até mais, gente. Valeu. Bom, eu até concordo com boa parte do que ele falou. Eu até concordo. Ele falou sobre ser good vibes. Eu normalmente sou good vibes. Mas a partir do momento que eu decidi fazer esse canal de reacts por causa de conteúdo que eu não gosto, porque eu tava com tanta raiva de ver um monte de coisa acontecendo, sabe? Principalmente no mundo dos games, como censura, o wokeismo destruindo jogos, político fazendo merda e me afetando aqui. E eu, sinceramente, apesar de eu gostar de good vibes, cara, eu sei que eu vou atrair um ódio do caralho. Eu vou atrair ódio pra cacete. Mas é o preço, né? É o preço. Pô, vamos ver. Tomara que surjam notícias, good vibes, que é pra eu poder fazer uns react divertido e coisa do tipo. Mas não é o que eu espero que aconteça, não. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!